Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos cumprir o ritual aqui, né? Ativar o instinto caçador no gráfico, né? Tomando um gole de café com canela, né? E que nós estamos observando aqui, né? Até você percebeu uma alteração na minha voz, né? Pessoal, até alterou minha voz, a minha emoção falou por mim, tá? Eu fico doido quando eu vejo cenários igual a esse, tá? Cenários incríveis, como esse, bem desenhado, sabe? Parece um quadro pintado por um artista, né? Olha aí que top, top das galáxias, né? É isso que me motiva. É isso. Então, aproveitando aqui a oportunidade dessa entrada, né, que nós estamos fazendo aqui, ó, com muita precisão. Hoje nós temos pergunta de inscrito e adivinha quem? Adivinha quem? Né, que sugeriu um tema aqui pra gente. Carlos Lemos, ele que vem acompanhando o nosso canal há muito tempo, ele que faz aí muitas perguntas de qualidade, ele que contribui para a nossa comunidade. Muito obrigado, Carlos Lemos, por estar fazendo essa pergunta aqui para a gente, tá? Na verdade, sugerindo, né, que eu fale de um assunto que é um assunto que quase ninguém fala e o Carlos sempre tem aquelas melhores ideias para estar passando para a gente, tá? Então, Carlos Lemos, ele comentou no vídeo: pare de fazer força, né? É pare, não é prepare. É pare de fazer força para bater sua meta. Procure aí no nosso canal caso você quiser, né, assistir. E ele fala assim, ó, eu quis dizer, poderia mostrar para a gente a mesma leitura do gráfico depois da entrada, quando você faz as análises, essa mesma leitura no gráfico de volume, mas é claro que eu vou falar, tá? Mas é claro, pedido seu, meu amigo, é ponto de honra, tá? Então, depois a gente volta a ler de novo a pergunta do Carlos. Muito obrigado por estar contribuindo para a nossa comunidade que está crescendo a cada dia, né? E vamos aqui para a próxima entrada, porque a gente precisa bater a meta, pessoal, senão não tem explicação, tá? Do Carlos, ok? Então, aqui, ó, o que nós temos também de interessante, né, que eu quero mostrar para vocês. Você tem alguma dúvida sobre volatilidade? Então, procura aí no nosso vídeo mais recente. Volatilidade não é sorte. Ali eu explico perfeitamente como você perceber a volatilidade naquele momento que o candle está se movimentando, para que você possa fazer entradas precisas, né, e assertivas no gráfico. Tá bom? Então, volatilidade não é sorte. Procura aí na thumbnail, você vai encontrar. Tá certo? Então, bora lá. Aqui, né, precisamos agora bater a meta. Uma entrada cirúrgica, né, feita aí num quadro pintado pelos big players, instituições, os players, né, enfim, do mercado, né? Então, assim, já começamos bem, né? E agora a gente vai aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho algum outro par de moeda do mercado aberto. Ó, o Euro JPY. Pode ser ele. Mas já? Mas já, pessoal. Ó, tem até uma linha do passado aqui, hein? E tá sendo respeitada, hein? Olha aí. Por algum motivo eu coloquei essa linha, não sei quando foi. Bom. Então, aqui nós temos um contexto gráfico. Olha o baita gap que teve aqui, hein? Ó. Né? Um contexto gráfico onde está tendo aí, possivelmente, um caminho, né, que foi criado novo pelo gráfico. Entendi. Temos dois sentidos aqui, né?
entendi perfeitamente. Ele tentou acelerar aqui uma indecisão gráfica. Ó, volatilidade tomando conta desse momento do gráfico, tomando conta, tá? Olha aí. Tá vendo? Ó, volatilidade. Lembra? Candle com corpo pequeno e pavios expressivos, tá? Simbolizam força. Muita gente entrando ao mesmo tempo, tanto comprador quanto vendedor. Tá vendo o que tá rolando aí? Praticamente ele fez aí uma ignição para descer, mas a volatilidade não deixou. Aí o comprador já dobrou a aposta aqui, né? Ele está em região de oferta, né? E continua a volatilidade, né? Pegando forte aqui, ó. Pessoal, quando tem volatilidade, meu amigo, para qualquer direção serve, tá? Olha aí que candle. Você quer um candle melhor que esse de volatilidade que apareceu agora aqui pra gente? Euro JPY é o par da moeda, ó. Entrada dentro do furacão de volatilidade, hein? Vai dar trabalho. JPY. Euro JPY é o par da moeda. É isso, volatilidade. Faça o seu trabalho. Ei, eita, mercado maravilhoso, né? Esse mercado é muito maravilhoso, pessoal. Olha, eu chego até a ficar emocionado. Sai até uma lágrima aqui, ó. Porque a gente sabe, né, o quanto foi difícil ter chegado a esse nível de compreensão do gráfico. Foram anos e anos, sabe, sem direção no mercado, mas não desistindo jamais. Se você se identifica comigo, se você não desiste jamais, fica sabendo que você tem o meu respeito, tá? Tem o meu respeito. Vamos que vamos. Aqui então, né, já batemos a meta, já a gente vai conversar, né, a respeito da pergunta do Carlos. Primeiro eu quero colocar toda a minha atenção para a gente explicar aqui, ó, com o point of fix, o porquê dessa entrada aqui, né? Região de suporte, região de resistência, região vital do gráfico, entrada clássica. E o que aconteceu aqui? Vou escrever bem grandão para você, tá? Pegamos uma entrada de throwback, pessoal. Throwback, tá? Então o gráfico foi lá, tentou, né, preencher a região, preencheu com maestria. Eu estava falando com vocês, a minha voz até alterou, até eu percebi a emoção aflorando lá dentro do meu corpo, porque eu sabia que ia ter gain aí, né? E a gente executa a entrada, tá? Um throwback aqui, bonitão. Porém, né, você está vendo aí que o gráfico ele faz o que ele quiser, então ele não quis subir, né? Tentou aqui, ó, completar a estrutura, não conseguiu. Houve um aumento, né, de interceptação aqui, porque esse candle aqui, ó, ele está tendo extrema volatilidade, e aí você sabe o que acontece, né? Enfim. Então, entendeu certinho? Entrada clássica aqui, gráfico desenhando perfeitamente, né? E fizemos uma entrada pincelando aí com um call nesse momento do gráfico. Euro JPY. Nessa área, pessoal, nessa área, eu estava aqui, ó, mapeando essa região de suporte de resistência, estava de olho nessa indecisão gráfica, estava de olho nessa reversão aqui, tá? Mas o que eu entendi? E esse candle aqui, ó, ele
está tendo um efeito peculiar nele, né? Então, vamos colocar aqui para vocês, ó, qual foi o contexto da entrada, tá? Esse candle aqui, ó, é uma indecisão, né? Aí, esse candle é um candle de, vamos interpretar ele como um candle de ignição ou reversão, né? Aí, o que eu esperava, né? Que na hora que ele entrasse em ação, que esse candle fosse vermelho, o que não aconteceu. Aí, eu falei, mas peraí, já está acontecendo alguma coisa aqui, né? Eu falei, então esse gráfico vai quebrar a estrutura, porque ele tem todo o direito de fazer isso, tá? Eu sabia que ele tinha todo o direito. Se você ainda não sabe, você vai saber no nosso treinamento, tá? Que eu já estou confeccionando o treinamento, tá? Deve ficar pronto aí. Vamos ver nos próximos 15 dias aí, eu estou dando o meu máximo, tá? Mas não jogue 15 dias, tá? Preciso. Talvez leve mais outro tempo para me fazer alguns ajustes, tá? Já até escolhi a plataforma também, tá? Para hospedar as videoaulas, tá? Então tem a ignição aqui, né? Aí não acontece uma continuidade, que seria o movimento natural do gráfico, só que também entra volatilidade aqui, ó. Então, ontem, né, a gente falou de volatilidade. Se você quiser saber o porquê que esse candle ficou com esses pavios expressivos e o corpo pequeno, assiste lá, tá? E aí, o que eu falei para vocês? Olha, volatilidade, qualquer direção serve, né? O que eu quero dizer, qualquer direção serve, é que o que menos você pode fazer em um momento de volatilidade é tentar fazer uma continuidade, tá? É isso que eu quis dizer, tá? Então, não me interprete mal, tá? Então, qualquer direção serve. É lógico que ele deixou de subir para retornar por causa da volatilidade. E a gente sabe que ele não vai voltar também. Ele vai tentar subir de volta, como está acontecendo aí, né? Então, perfeição, né? Você entendeu certinho? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí, analisa, né? Deixa perguntas aí, tá? A gente vai colocando a fila lá de espera. Agora, preste atenção. O Carlos, né, ele deixou uma pergunta para a gente finalizar o vídeo, né, um bônus especial para você aí, que eu estou sempre lendo, né, a sugestão e pergunta dos inscritos. Então, no vídeo, pare, né, tá até escrito errado ali, né, peraí, pare de fazer força para bater a tua meta, tá? O Carlos que dizia assim, ó, você poderia mostrar para a gente a mesma leitura do gráfico depois da entrada, quando você faz a análise as análises, essa mesma leitura no gráfico de volume? Então tem que ser depois da entrada, Carlos? Ah, tá, depois das entradas. Então eu estou entendendo de dois jeitos, né? Enfim, mas eu vou explicar o contexto gráfico com a leitura de volume, tá? Para clarear ainda mais para vocês. Pode ser assim? De qualquer forma, eu tenho certeza que você vai me dar autorização, né? Olha aqui, vamos pegar esse momento do gráfico aqui, ó. O que nós estamos percebendo aqui, né? Uma tendência estreita de alta, ok? Vamos lá. O que nós estamos percebendo aqui? Os compradores tiveram uma impulsão aqui embaixo, ó. Tá vendo? Olha lá, uma impulsão. E essa impulsão, ao invés de entrar cada vez mais gente, diminuiu, ó. Tá vendo? Foi caindo o volume. Deve ter alguma coisa ali atrás que os investidores ficaram preocupados. As emoções, né? A cautela, o medo de perder, enfim, tudo aflorou ali na hora, né? A pessoa ficar no modo defensivo, então cada vez menos volume financeiro foi injetado ali. Porém, perceba agora que depois que ultrapassou a determinada região, houve uma impulsão de novo. Tá vendo? Então, o que era para reverter não reverteu,
E foi um monte de gente ficando de pé atrás, né? Com aquele momento, colocando cautela na sua operação. Daqui a pouco o pessoal viu que ultrapassou a área, ganhou certeza novamente, né? Certeza na continuidade, ó. Então, o pessoal ficou com convicção, né? Começou a ter certeza no que ia acontecer. E aí, pessoal, olha só o que acontece de novo. Volume aumenta novamente. Tá vendo? O volume aumenta, ó. Então, tudo isso é uma tendência estreita de alta. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Tendência estreita de alta. Você viu quantos sentimentos tem dentro de uma tendência estreita de alta? Em determinados momentos ela desacelera, falta crença, né? Tem incerteza, tem cautela. Em outros momentos, né? Depois que passa de determinada região, tem confiança, tem certeza, tem euforia, né? Na injeção financeira, né? Então, beleza, essa tendência aqui ela cria, né, um topo aqui em cima, ok? Que logo, né, se transforma em uma resistência muito forte. E repare agora, quem está confiante agora? Quem faz como se fosse uma impulsão lá de cima? Mesmo com o doji aqui, é uma ignição aqui, tá? O vendedor. Então o vendedor sabe que pode voltar o gráfico até 50%. Então a galera só entra eufórica. Olha aqui. E vai aumentando, e vai aumentando. E aí cria uma região de suporte. Aqui. Que vai ser de extrema importância lá no futuro. Tá? Então repare, ó, que em alguns momentos os vendedores forçam a barra e batem a cara na parede. Né? Então eles aumentam o volume, ó, e não consegue ultrapassar a região. Por quê? Compradores estão muito bem posicionados. Né? Então, em determinados momentos, já até parece que eles prevê que ali vai reverter e eles tiram o pé do acelerador. Fica a dica aqui para você, tá? Para você poder interpretar o gráfico, o que está rolando, o que está acontecendo, né? Olha aqui, por exemplo, ó, o gráfico veio aqui, eufórico, e fez um preenchimento aqui, ó. Olha como está o volume do preenchimento. Então, quer dizer, ele acelera, porém, depois ali, tira o pé do acelerador. Você já entendeu o que eu quis dizer, né? Porque aqui é uma região de resistência fortíssima. E não é bateu, entrou, como alguns traders ensinam. Você tem que interpretar o gráfico. Não é bateu, entrou, não é simetria, não é nada disso. Esqueça isso, tá? É outro nível o negócio, tá? É além do que alguns traders ensinam, tá? Então, olha aqui, não é também esperar preencher. Tem momentos que o gráfico não vai fazer isso, tá? Então, ao decorrer dessa lateralização que já estava muito bem confirmada, repare que aqui, ó, tá vendo? Houve uma interceptação dos vendedores. Mas repare que não é uma interceptação de tão confiança, né? Então, olha aqui, falta de confiança. Fora do contexto gráfico. Falta de confiança fora do contexto gráfico. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu aqui? Uma quebra de padrão do gráfico. Por quê? O comprador já tinha tocado lá em cima e o vendedor já estava posicionado para defender a região de resistência ali. Porém, o comprador também estava tirando o pé. E aí o vendedor ganhou nesse momento. Já que ele ganhou, ele vai fazer mais 3 movimentos. Ó. Vamos aproveitar e fazer 3 movimentos curtos. Mas o comprador está interferindo.
Vendo? Então você começa a ver, ó, o comprador tentando tirar o pé um pouco, referente aos volumes anteriores, ele está tendo cautela. O comprador, o vendedor aumenta o volume, mas também tira o pé. Ó, aumenta o volume, tira o pé. Aí tem um pouquinho de confiança. Então, o que você está vendo nesses altos e baixos aqui? Tem algo diferente acontecendo aqui dentro. Por que estão tirando o pé e acelerando? Tirando o pé e acelerando ambos os lados. Ambos compradores e vendedores. Porque existe algo aqui que muitos não enxergaram. O que eles não enxergaram? Que o gráfico está subindo como um canal de alta. Tá vendo? Enquanto tem uns interpretando, né, de uma forma, outros estão mais técnicos, entendendo que ali é um canal de alta que está subindo, completando o ciclo da lateralização. E é por isso que tem essas emoções confluindo. Acelera e desacelera, porque eles estão tocando nas extremidades. Muitos não enxergaram isso. E aí que vem a interpretação que eu quero trazer para vocês. E quando um gráfico estiver subindo, ele pode desacelerar, porque ele pode subir estruturando um canal de alta. Como vou escrever aqui para vocês, ó. Então, longe de estar alcançando agora, o objetivo do gráfico não é alcançar a extremidade. Esqueça como ele alcançou das últimas vezes. Ele quer alcançar a extremidade da estrutura. Entendeu? Então, anota aí. Os volumes também vão indicar isso para você. Tá? Em determinados momentos, ele vai buscar a extremidade. E muito rápido. Em outros momentos, você vai ver esse conflito de acelera e desacelera, acelera e desacelera, porque ele está buscando extremidade, mas estruturando um caminho. Ok? Então ele está subindo de outra maneira, não é do jeito que você espera que ele alcance, como aconteceu aqui e aqui. Tá vendo? Aqui ele está subindo assim, ó. Então, às vezes você está interpretando o volume ali, mas você não está interpretando da maneira correta. O gráfico está avisando para você ali que está tendo altos e baixos porque ele está subindo do jeito dele. Então eles estão de olho em outra coisa aqui que você ainda não enxergou, entendeu? Então veja só, né? E aí quando eu faço a entrada aqui, o que acontece aqui, ó? Olha só a falta de crença dos compradores, né? Olha a falta de crença dos vendedores também. Olha a falta de crença. Então tem falta de crença de comprador e falta de crença. E aí daqui a pouco entra volatilidade, ou seja, o volume aumenta exponencialmente, mas ele fica doido, né? Ele vai, você não sabe se é comprador, se é vendedor que vai acontecer ali, porque aqui atrás nós temos uma falha compradora, tá? Então o vendedor também acreditou, por isso que aumentou o volume. Esse volume aqui, ó, ele estava vermelho em boa parte do tempo, tá? Esse volume aqui ele estava vermelho boa parte do tempo, então tanto o comprador quanto o vendedor injetou bastante volume ao mesmo tempo, criando uma volatilidade onde soltou um padrão aqui que eu fiz uma venda. Tá? O gráfico queria subir, mas devido à volatilidade ele voltou. Mas não quer dizer que ele vai voltar definitivamente. Olha lá, ele voltou, tentou subir de novo. Então, nesse momento do gráfico, está havendo uma grande volatilidade que está impedindo essa figura gráfica de ter a sua estrutura superior rompida. Né? E o volume aponta isso. Agora que os compradores perceberam que essa estrutura pode ser rompida, olha o que acontece. Olha aqui, o vendedor desiste, tá? Tem uma desistência aqui, aí tem uma ignição,
sabendo que os vendedores podem assumir o que não acontece, porque é uma falta de crença dos compradores, e aí o pessoal acredita de uma vez, ó. Aí tem volume. Aí eles tacam o gráfico de volta para cá, aí eles perdem a crença porque estão cautelosos nessas regiões de preenchimento. E aí, ó, depois que o vendedor fez um Marubozu barra careca, parece que eles deixam, né? Ó, um Marubozu de queda, parece que o comprador não tem interesse em interferir ali, ó. Ele fala assim, vamos deixar só os vendedores fazer uma correção aqui, porque agora vai tacar a ficha. E é o que acontece, tá? E aí vem, ó, uma baita de ignição confiante, tem uma falta de confiança aqui, que a gente não viu o que vai acontecer, mas enfim, tudo isso está acontecendo para romper uma distribuição, tá? Que veio de uma participação. E rompeu mesmo, ó, tá vendo? Então, continuando aqui, né? O que você percebe? Que depois do Marubozu de queda, olha aqui, houve a criação de uma estrutura maior que está levando ao volume aumentando. Aí tira a mão porque está em extremidade, já está sendo confirmado aqui essas LTBs, ó, LTA, LTA e LTA, porque eles sabem que o Marubozu de queda ele deu início a um ciclo e que agora eles precisam tirar o pé do acelerador aqui nessa LTA, porque vai cair chuva de meteoro aqui vendedor, tá? E vai levar o gráfico lá a romper essa área. Mas o mais importante, que é onde a gente estava trabalhando naquele momento, foi rompido. Foi quebrada a estrutura. Então você já tem uma definição se ele vai subir, né? Pode ser um big player que também, por causa desse volume gigantesco, está capturando liquidez aqui, ó, para dar o loss na galera, né? Tá vendo? Para voltar de novo para dentro da figura. Então tem vários caminhos agora para você analisar, né? Mas o mais importante é sempre operar dentro do contexto gráfico, como eu mostrei para vocês, identificando essa volatilidade, né? E fazendo uma operação imediata, tá bom? Então é isso aí. Carlos, quero te agradecer mais uma vez, tá? Por essa pergunta que está contribuindo para a nossa comunidade que está crescendo a cada dia. Vou ficando por aqui, tá bom? Parabéns a todos os inscritos também que estão com a gente aí em 2026. E analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto? Até amanhã no próximo dia de operações. Até mais!